Em relação ao Corinthians, eu não acho que o Corinthians está muito tranquilo. O Corinthians está apavorado. E o Luxemburgo está apavorado. Às vezes até demais. Porque ele põe o time dele para defender todo o jogo. É o que o Juca falou. O time dele joga para defender contra o Goiás em casa. E empatou. O time dele não consegue, mesmo com o apoio da torcida, tomar iniciativa de jogos. E, embora tenha um baita goleiro, agora uma baita dupla de zaga, que é muito boa mesmo, Gil e Lucas Veríssimo são bons, o Murilo também é bom e tudo mais, ficar dependendo sempre do goleiro, da dupla de zaga e tal, uma hora não dá. Porque empatar em casa com o Palmeiras, ok, com o Goiás, não. E se o Corinthians começar a empatar em casa, como ele fora ele não consegue ganhar praticamente de ninguém, ele vai continuar nessa situação limite do campeonato. Então, um pouco de criatividade, um pouco de ousadia, e eu nem estou falando da Renato Augusto dependência, que ela é notória com todos os treinadores. O Corinthians vai ter que ter. Eu sei que o Luxemburgo, nesse período, perdeu o Roger Guedes, perdeu o Adson, perdeu o Murilo, ele vem perdendo. Como o Juca falou, a diretoria também vem sabotando o próprio time, né? Mas só tentar se defender é muito pouco para um time como o Corinthians. E a torcida já sentiu isso. Ontem existia uma impaciência quando o Corinthians pegava uma bola e tinha um contra-ataque e o time voltava todo para trás de novo. Começa tudo de novo atrás. A torcida do Corinthians, ela entende o momento, entende a situação, mas a paciência tem limite para todo mundo. O Arnaldo, como você me citou, eu tenho direito à réplica, mas vou fazer que nem os deputados fazem, não vou responder o seu ponto de discordância, vou fazer um ponto de interrogação. Não será uma estratégia, esta sim, do Abel Ferreira, botar o moleque na hora que o time adversário está cansado, e aí a saúde dele faz toda a diferença, e ele inferniza nos últimos 10 minutos, como infernizou? Se talvez ele começar jogando, isto não vai acontecer? Bom, mas aí assim, né? Se ele sempre fizesse isso, poderia ser uma estratégia. Às vezes ele nem entra, né? É verdade. Às vezes entram todos os outros, ele nem entra, né? É verdade. E acho que 10 minutos talvez seja pouco demais. Pouquinho. Eu estranhei. Tem a primeira substituição, a primeira troca, enfim. Eu estranhei ontem, porque o Abel costuma aos 15 fazer entrar, né? E ontem não, né? Ele foi levando, eu falei, até quando ele vai levar? Né? O Corinthians já tinha feito uma porção de trocas, ele não tinha feito nenhuma ainda. Como é que é, o âncora? O banco dele como é que é aquela frase do Luxemburgo? Isso. Medo de perder, tinha vontade de ganhar. Tinha vontade de ganhar. Ele está aplicando isso no dia a dia do Corinthians, Ronaldo. É isso. Né? É isso. O medo de perder, tira vontade de ganhar. Então vamos jogar recuado e defendendo. Não é isso? É isso mesmo. Está acontecendo na prática. E tem um detalhe que me parece, não sei o que vocês acham, o que você acha, Trajano, aqui. Não é que ele é um especialista em defesa na vida dele, não foi assim. Ele sempre foi um técnico que tentou atacar e tudo mais. Agora ele fica ali preso não, confiando na dupla de zaga que é muito boa e no goleiro que é excelente. Vocês não acham? Ele tá sempre flertando com a derrota. Mas aí não é querer defender o Luxemburgo, mas o time, os jogadores também, o elenco é muito fraco, né? E perdeu. O Roger Guedes vinha sendo mais do que o Renato Augusto, porque o Renato Augusto não tinha uma sequência. O jogador mais importante e decisivo para o Corinthians era o Roger Guedes. Sim. Perdeu, fora. Sim. Atacante. Estou falando de atacante. Né? O Renato Augusto, que seria um meio de campo atacante, joga de vez em quando. Mas o outro menino, o Adson, né? Também. Quer dizer, ele não tem quem botar ali. Então vamos defender. Tá bom, mas você vai me dizer que o elenco do Corinthians, ou o time do Corinthians, é inferior ao do Cruzeiro? Não é. Não é. Ou do Cuiabá? Não é. Não, acho que iguala. Não, é só você pensar. Zé, é só você pensar o número de jogadores do Corinthians que foram de seleção brasileira, que estão lá nesse time. Não, foram, a minha avó também foi, Juca. Não, sua avó nunca jogou na seleção brasileira. Não, Fagner. Sua avó jogou na seleção tijucana, disso eu me lembro. Mas na brasileira. Quer saber de uma coisa? O Corinthians tem uma série de jogadores que chegaram
cheio de nome, cheio de que banca, não deram certo. prometendo que iam jogar muito, e não deram no couro, como expressão da minha avó. Não falávamos isso antes de começar o programa. Fausto Veras. Esse Martim Rojas, eu achei que o Martim Rojas ontem fosse assumir o jogo, na ausência do Renato Augusto. Não. Ficou ali, na dele, ali, caído pela direita e tal. Parece que se machucou, teve um problema no tornozelo, mas não aconteceu nada com ele. E tentou um chute a gol que sai de baixo. Inclusive fazendo aquela coisa horrorosa, os dois zagueiros vão para a área, uma falta lá na esquerda, a 70 metros de distância, em vez de ele pôr a bola na área, ele tenta surpreender o Everton. E os dois zagueiros têm que voltar correndo. Enfim, esses caras... O Maicon era uma aposta aparentemente correta. Não está acontecendo nada, está jogando bulhufas. Né? Isso também é verdade. O Corinthians não deu sorte nessas contratações aparentemente corretas.